Olá e seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula a gente vai ver dois conceitos bem interessantes sobre input, que na verdade, assim como o autofocus, são conceitos muito pouco utilizados pelos programadores hoje em dia. E muitos também preferem usar esse recurso que a gente vai usar agora em forma de código, da forma que era feita antigamente, que agora no HTML5 isso daí foi resolvido de forma fácil e prática, tá? O primeiro dos itens é o seguinte: aqui nesse campo eu acho que eu estou botando um tamanho fixo, então eu preciso tirar ele. Na verdade, vamos tirar aqui todo o nosso estilo, vamos comentar, né? Todo o nosso estilo. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu transformei esse código aqui em um comentário, então o CSS vai ignorar ele, tudo bem? Então o nosso campo fica aqui e, olha só, o size, que é um dos itens que a gente vai ver aqui, por exemplo, size 10. O que é que ele faz? Ele faz com que o meu campo fique do tamanho necessário para que 10 caracteres apareçam na tela, tá? Ó, você vê que ele diminui, tá? E ele fica do tamanho necessário para 10 caracteres aparecerem na tela. Não é tão certa essa conta, porque depende muito se está maiúscula, se está minúscula, tá? Então, o size eu quero ensinar para você, mas ele não é tão utilizado, tá? Porque ele depende muito da fonte, do tamanho da fonte, depende muito de navegador para navegador também. Então, o ideal é que você sete o tamanho do seu campo utilizando o CSS, tá? Com a função, a propriedade width, que é a largura, tá? Mas você precisa saber desse size. E o segundo item, que esse sim é o que a gente utilizava muito, usando bastante JavaScript agora com HTML5 a gente tem isso resolvido, é, por exemplo, um tamanho máximo para o nosso campo, um tamanho máximo de caracteres que o nosso campo permite. Então, por exemplo, vamos dizer que isso daqui é um sistema de banco e o meu usuário vai ter no máximo 4 caracteres. Não tem mais do que 4. Então, não tem sentido eu deixar o campo ó, que o usuário pode digitar infinitamente. Concorda? Deixa eu até dar um zoom aqui para você ver direito. Ó, não tem sentido o usuário digitar indefinidamente um campo que só permite no máximo 4 caracteres, né? Então, antes a gente fazia isso com muito JavaScript, ou seja, assim que o cara digitava uma letra, a gente verificava quantas letras tem, verificava se é maior do que 4, enfim. Digitava outra, o mesmo processo, e assim ia até bloquear, quando passasse do limite que a gente queria. Então, com HTML5, a gente só precisa fazer max length, e a gente bota, por exemplo, 4. Está feito essa propriedade. Então eu posso começar a digitar, ó. Estou digitando, mas ele só vai pegar 4 caracteres, tá? Vamos pegar números. Entende? Então ele faz um bloqueio, eu não consigo digitar, nem que eu cole um texto, por exemplo, ó, colar o usuário. Ó, ele só deixa realmente os 4 caracteres. E tudo que eu precisei fazer foi adicionar mais uma propriedade no meu campo de texto. E aí, ó, tudo fica resolvido. Maravilha? Então, o size, ele reduz o tamanho do campo para que aquela quantidade de caracteres consiga aparecer na tela. Por padrão são 20, tá? Mas você pode mudar isso daí facilmente. Com o CSS você muda o tamanho do campo. Então, essa propriedade não é tão útil assim. Mas o max length é muito útil mesmo, tá? Por exemplo, senha. Aqui eu posso fazer o mesmo processo com senha. 4. E aí quando eu for digitar minha senha, ó, ele só deixa eu digitar uma senha de 4 caracteres. Números, letras, enfim. Tá vendo? Então, isso é muito útil mesmo, dependendo do sistema. E eu queria fazer uma aula só para demonstrar ele, porque realmente é bem interessante esse recurso para você fazer de forma simples e fácil, não precisar estar fazendo isso enfim, usando JavaScript pesado para fazer isso acontecer. Tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula.